Olá, bom dia Cuiabá, bom dia Várzea Grande, bom dia Mato Grosso. Estamos começando mais um podcast aqui, Provocação, pelo site Voz MT. Estamos aqui recebendo dois especialistas na área de contabilidade, porque agora nós estamos no ano eleitoral e a política exige bastante essa tarefa da contabilidade. Eu estou aqui com meu companheiro de bancada, Carlos Hayashida, e nós estamos começando mais um Provocação. Carlos, bom dia, tranquilo, vamos começar mais um podcast nesse importante debate aqui com relação à contabilidade dos partidos, dos candidatos, da política em si. Olá, Neto. Olá, amigos, seguidores do Provocação. Uma grande satisfação estar recebendo dois mestres aqui da contabilidade eleitoral. Eu acredito que seja o gargalo dessas eleições. Nós já tivemos aí grandes problemas nas eleições gerais em 2022 e este ano, com a quantidade maior de candidatos aí no pleito, eu vejo que a briga é conseguir recurso do fundo de financiamento de campanha, mas mal sabem os candidatos que a grande maioria pode estar devolvendo esses recursos por estar empregando corretamente. Então, uma satisfação estar recebendo aqui meu amigo Martinho, Walter Klaus, dois feras aí do Conselho Regional de Contabilidade, para estar falando de um assunto importantíssimo para as eleições deste ano, né? O Walter Klaus, muito obrigado aqui pela presença aqui no Provocação, e também a José Martinho, que é aí um dos especialistas nessa área aí. A gente nunca se viu tanto prestação de contabilidade, tanta preocupação dos partidos, dos candidatos como agora. Não que nunca precisou prestar conta, mas agora parece que a coisa ficou mais arrochada, porque parece que vai ter muito mais dinheiro entre todos os tempos, então a preocupação também aumenta. E é por isso que nós estamos aqui com dois especialistas, para que nós possamos aí tirar dúvida dos nossos telespectadores, aí dos nossos internautas, e principalmente aquele que está concorrendo, que vai concorrer a essa eleição agora de 2024. Muito obrigado, então, ao Walter, muito obrigado ao Martim. Mas estamos começando já, né, Carlos? Parece que vai ter um workshop deles aí. E vamos, então, à primeira pergunta aqui. Eu quero que o Carlos dirija aí os nossos craques na questão da contabilidade eleitoral. Então, Martinho, você como mestre aí, eu vejo a participação correta da comissão. Hoje o Conselho Regional de Contabilidade tem uma comissão, né? E essa comissão aí, encabeçada por vocês dois, estão organizando um grande evento, que não é só para contador, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco e divulgassem esse trabalho tão bem feito que vocês estão fazendo dentro do Conselho Regional da Contabilidade. Bom dia, agradeço a oportunidade, Carlos. E eu preciso aqui render homenagem, primeiramente, ao nosso grupo, né, que constituiu um grupo de especialistas no Conselho Regional. E eu vou nominar aqui, em homenagem aos colegas, eu coordeno o trabalho, o Walter, aqui presente, é o nosso subcoordenador. Aí temos também o Renan Garcia, o Elevandro Guandalim, o Sidney Amorim, a Jussana Moraes, a Raquel Heloísa e o Marcos Andrade, o Marcos Davi. Então, são esses os membros da Comissão Eleitoral de Mato Grosso, do CRC, da Comissão de Estudos Técnicos de Contabilidade Eleitoral, e a gente vem buscando desenvolver esse trabalho de parceria institucional com o Tribunal Regional Eleitoral, o TCE, para apurar esse trabalho da comissão e da desenvolvimento dos trabalhos, da qualificação dos colegas no interior. Pedi para o Walter agora falar a respeito do nosso evento, que vai ser no dia 12, agora sexta-feira. Contigo Walter, esse evento que vocês estão fazendo agora consiste em quê? Explicar os pré-candidatos ou aos contadores do estado todo? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, dessa discussão, em torno dessa missão que teremos que desenvolver aí ao longo desse ano. O CRC, fazendo uma lembrança também, Martinho, nosso presidente, né, Luísio, que deu a oportunidade para que essa comissão trabalhasse de uma maneira mais ampliada, que é justamente o que nós estamos procurando. Então, este evento agora de sexta-feira é para abrir uma discussão, principalmente para os profissionais da área, para
os candidatos, para os dirigentes partidários, também para os advogados. Não é Evento fechado. Não é um evento fechado, não. O objetivo principal é justamente trazer todos aqueles profissionais envolvidos na parte tipo de assim, trabalhar em sintonia, né? Isso. E ele, na verdade, é uma discussão que envolve todos os temas voltados também para o pós-eleição. Que é o principal. Todos nós sabemos que a eleição, ela é o quê? Ela é a escolha pela população dos seus representantes. E muita gente acha que depois que ganhou a eleição está tudo resolvido, mas ali não, é ali que começa o problema, né? Então, ou seja, a pessoa tem a obrigação de, durante a sua campanha, fazer um plano de governo. Este plano de governo, ele vai ser registrado na Justiça Eleitoral e depois, o nosso Tribunal de Contas aqui, ele tem criou, dentro da sua metodologia de fiscalização aos jurisdicionados, né, de verificar se o gestor, depois de eleito, vai inserir no seu plano de governo, no seu plano plurianual, que é as ferramentas de planejamento que o gestor municipal tem, aquilo que ele prometeu em campanha, né? Ou seja, é levar a cabo aquilo que foi prometido à população. Então, os órgãos, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Regional de Contabilidade, estão caminhando juntos no sentido de fazer com que essas situações, de fato, sejam levadas a cabo. E esse workshop ele é um chamariz para isso. Nós teremos a presença de conselheiros federais, todos eles também integrantes da Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. É um mérito aí do nosso presidente, que conseguiu, num curto espaço de tempo, reunir essas feras aí que estarão nos prestigiando, para que a gente amplie esse debate aqui no Estado e que também essas informações possam chegar ao interior. Nós tínhamos a ideia de, num primeiro momento, levar também aos polos regionais, né, onde o CRC possui algumas delegacias, para ampliar essa discussão. Mas, em função do calendário exíguo que nós estamos aí, se tornou um pouco difícil fazer isso ainda este ano. Mas a ideia é que a gente mantenha esta comissão ativa e, principalmente, informando os profissionais da contabilidade do interior do Estado sobre as inovações que estarão acontecendo dentro deste campo de prestação de contas, não só eleitorais, mas principalmente das contas partidárias também, que merecem uma atenção diferenciada no atual momento que nós estamos vivendo. Martim, era tão importante que geralmente o candidato, quando ele vai começar os registros dele, ele já tem que fazer a declaração dele para ver o que ele tem, qual é o patrimônio dele, até para que isso mais tarde não sirva assim uma questão de prova, começa na pré-candidatura dele, né, Martim? Exatamente. A declaração de bens é um documento requisito para fazer o registro de candidatura. Então, é o primeiro documento que você vai ter lá no hall. Inclusive, essa declaração é publicada para qualquer cidadão, pode olhar lá no Divulga Candi, que é uma base de dados da Justiça Eleitoral. Então, quem quiser acompanhar a evolução patrimonial dos candidatos, lá tem toda a base de informações que você pode olhar. Só abrindo um parênteses em relação à fala do colega, do Klaus, no dia 12 a gente vai ter uma palestra do Nilson Bezerra, ele é o secretário de inovação do TCE. E ele vai trazer justamente essa preocupação do Tribunal de Contas do Estado em relação a cumprimento do que foi prometido na campanha, no plano de governo, em relação às metas atingidas na gestão daquele que ganhou a eleição. Então, tem essa contribuição também do TCE, e ele vem também com conhecimento técnico do TRE, porque o Nilson é servidor de carreira do TRE, ilustrando essa palestra nossa lá, esse encontro com os demais colegas do Conselho Federal. Então, essa preocupação do acompanhamento de patrimônio, existe a possibilidade de acompanhamento do controle social. Agora, cabe a nós, contadores, mostrar isso também, e como que isso acontece, e onde que pode ser buscado, porque não adianta simplesmente a gente divulgar o dado lá e ninguém ir atrás para conhecer.
saber o que acontece. É importante que se diga que, nesse aspecto, nós, na condição de contadores, nós temos que orientar os nossos clientes de duas maneiras. Né? Muitas vezes o candidato ele tem uma declaração de imposto de renda que ele entregou para a Receita Federal, que é aquela que não condiz com a realidade atual dele, né? Porque você presta as informações com base no ano anterior. E a declaração junto à Justiça Eleitoral não precisa ser essa da Receita Federal. Você pode ir lá e nominar os bens que você tem, até mesmo quantias em espécie que você possuir e que não esteja registrado em conta corrente ou qualquer coisa desse tipo. Então é importante que ele diga o que de fato ele tem, porque se precisar ajustar alguma coisa com a Receita Federal, o máximo de punição que pode ocorrer para essa pessoa é ele ter que pagar imposto, uma multa por não declaração ou por declaração em atraso, mas a omissão da informação de patrimônio para a Justiça Eleitoral e o posterior registro disso, ou a verificação de que ele possuía patrimônio e ele omitiu essa informação, pode gerar a ele, inclusive, risco de perda do mandato que ele conquistou nas urnas. Duas coisas importantes também em cima do patrimônio é as doações, né? A doação Exatamente. Do candidato, a legislação hoje, ela permite somente 10% do limite do cargo que ele disputa, então isso também é um parâmetro para o gasto de campanha que ele pode fazer, né? E lembrando que a doação a mais, além de ensejar problemas eleitorais aí, e possível até cassação de mandato, dependendo da quantidade que for gasto, também são multas enormes em cima de quase 100% do valor excessivo doado. Não só o candidato, mas também o doador. Né? Exatamente. Todo candidato a um cargo majoritário, né, e também ao proporcional, fica limitado a utilizar recursos próprios até o teto de 10% do volume de gastos previsto para aquela localidade. Né, que, inclusive, agora, a partir do dia 20, a Justiça Eleitoral deve divulgar oficialmente os valores atualizados desde a última eleição municipal, que foi em 2020. Essa tese que você está falando aí, dá só um exemplo para a gente aí, até para que alguns candidatos que estão assistindo a gente aí lá no interior, ele fique sabendo quanto que ele pode receber de doação. Faz tudo baseado no exemplo, só para que eles possam entender. Tá. Primeiramente, o que a gente estava falando é justamente do que o candidato, ele, enquanto pessoa física, pode colocar para se autofinanciar, ou seja, o que ele pode colocar de dinheiro dele dentro da eleição. Então, o primeiro teto é 10% do limite de gastos previstos para aquele município. Tá. Se o município deu um valor X, isso, vamos dar um exemplo. 100 mil reais, só um exemplo. Isso, 100 mil reais. Na passada, o menor teto era 123 mil. Então, ele teria 12.300 que ele poderia colocar dele mesmo na campanha dele. Porém, esses 10% teriam que estar devidamente comprovados na declaração do imposto de renda dele. Ele não pode trazer para dentro da campanha dele mais do que 10% dos rendimentos tributáveis que ele declarou no ano anterior. Então, em resumo, ele teria que ter uma renda declarada no ano anterior dos mesmos 123 mil reais para ele poder trazer 10% da renda dele para o teto de gastos que ele teria na campanha. Então, esse é o exemplo mais simplório, digamos assim, do que seria a limitação do candidato colocar recursos próprios. E a doação? A doação vai até o montante que ele pode arrecadar, que é o teto de gasto. Então, até 123 mil, ele pode receber, tanto de partidos políticos, através do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, como de outros simpatizantes, outros doadores, sendo exclusivamente pessoas físicas. E também respeitando o mesmo critério. Ou seja, um doador espontâneo não pode chegar lá, o cara tem uma declaração de imposto de renda de 50 mil reais e ele fala assim, eu quero te doar 10 mil. Não pode. Estourou, ele vai cair. Aí um problema que o doador vai ter depois com a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral vai cruzar estes dados, é importante que se diga isso, pós-processo eleitoral,
a Justiça Eleitoral cruza esses dados com a Receita Federal. Eles fazem a via de mão dupla aí, porque existe um acordo de cooperação técnica para troca de informações. Mas seu partido já deu 10% lá, já doou 10% do limite, chegou no limite de R$123, o doador CPF particular não pode doar mais? Não, é justamente, só naquele limite. É justamente isso que o Carlos acabou de citar. Todo gasto, todo candidato que exceder o teto de gasto, o recurso utilizado acima do teto de gasto, o candidato, dependendo da proporção, ele corre o risco de perder o mandato por abuso de poder econômico, porque ele gastou muito além dos outros, ou seja, houve uma disparidade, a Justiça Eleitoral pode entender que ele se beneficiou daquilo, mesmo que ele tenha que devolver 100% do excedente. Então vamos imaginar assim, numa corrida dessa aí, eu chego lá e gasto 123 mil, o Carlos gasta 250, ganhou a eleição. Óbvio, ele gastou o Houve caixa 2. Não, nós né? estamos falando só do que está declarado. Né? Ele utilizou o dobro de recursos. Então, isso significa dizer que ele, de alguma maneira, se beneficiou do volume de recursos. Mas ele pode devolver os 130 mil que ele gastou a mais? Não só pode, como ele deverá devolver. Porém, ele corre o risco de perder o mandato, porque ele gastou muito além dos seus concorrentes. Então, ele excedeu, ele abusou do poder econômico que ele dispunha. Então, a lei, quando estabeleceu esses limites de teto de gasto, ela vem justamente a estabelecer um equilíbrio para que os candidatos concorram de forma igualitária com o mesmo volume de recursos, independente se ele tem doadores, pessoas físicas, ou se ele vai receber recursos dos partidos políticos aos quais são filiados os candidatos. Esse limite, inclusive, ele foi estabelecido lá em 2014, 2016, com base na estatística de todos os gastos que foram realizados anteriormente. Em 2012. Então não tem uma conotação com população, com eleitorado, nada disso. É o que já vinha sendo demonstrado à Justiça Eleitoral na série histórica anterior. E de lá para cá vem se corrigindo por IPCA há 4 anos. Então nós temos Chapada, por exemplo, 123 mil, a eleição anterior, 140, e agora vai corrigir os 4 anos o índice de IPCA que deu nesse período. É isso que vai acontecendo no decorrer do dia 20 de julho, o TSE, melhor dizendo, tem que soltar a resolução para ter esses limites de gastos com as atualizações do IPCA e também, atento, e aqui eu já puxo para vocês, os limites de gasto de pessoal, de combustível. Quais que são outros parâmetros que a legislação eleitoral coloca para a prestação no gasto de campanha? Ele vai colocar lá a quantidade de pessoas, cabos eleitorais que podem ser utilizados no processo. E ali também tem o quantitativo de volume de combustível, o percentual que pode ser também aplicado. Geralmente vai estar na faixa dos 20%, mas isso é em função do valor do teto. Né? Então, se eu tenho 1 milhão lá, 20% do pessoal é 200 mil. Então, está tudo estabelecido numa portaria da resolução, que o calendário eleitoral define que tem que ser publicado até 20 de julho, até para que possamos fazer todo o planejamento de campanha. Né? Não dá para entrar lá na campanha dia 16 de agosto para ir ver lá quando que vai fazer a coisa. Não, eu tenho que estar com isso aqui todo planificado agora, sabendo qual que é a origem do meu recurso, estabelecendo qual que é a possibilidade que eu vou ter de contratações. Vai chegar lá no dia em que começar o processo eleitoral, que é 16 de agosto, eu não tenho nem... Eu estou na fila de gráfica lá, que o meu material não vai sair nem até outubro. Né? Então, tem todo esse cuidado para poder se elaborar o planejamento de forma mais assertiva, para poder chegar no dia lá e eu ter condições de fazer o trabalho. Por isso que o TSE exige que, logo após a convenção, o partido tem 48 horas ou 24 horas para poder apresentar a ata, né, da convenção. A convenção é 24 horas depois de realizar, transmitido. Isso. Aí, para isso, o partido também entra com os pedidos de registro de candidatura. Mas a campanha, de fato, ela começa 16 de agosto, que foi a data que o Martinho acabou de citar. E neste meio tempo, entre a realização da convenção, entre o envio do pedido de registro de candidaturas, onde a Justiça Eleitoral vai criar os CNPJs de cada um dos candidatos, porque eles passam a ser uma pessoa jurídica,
de fato, os candidatos que já tiverem os seus CNPJs criados podem entrar com os pedidos de abertura de conta corrente e tal, já ir se organizando, inclusive realizando algumas despesas antes do pleito eleitoral, tais quais a criação de um comitê, né, a estrutura de um comitê, para que ele não perca tempo depois, né, porque às vezes isso leva tempo, você achar um imóvel, você ajustar e tudo mais, uma localização adequada. Então, essas despesas ele pode realizar nesse período em seu CPF, e depois, então, ele registra na prestação de contas quando ele tiver com o CNPJ, quando ele tiver com a conta aberta e tudo mais. Mas, especificamente em relação ao que o Martinho estava falando, sobre os percentuais que nós temos, é importante que a gente diga, vamos trazer de novo esse exemplo dos R$123 mil. Então, 10% é o teto máximo que o candidato pode gastar em despesas com alimentação. 20% é o teto máximo que ele pode gastar com combustíveis. Isto vai estar vinculado às receitas financeiras que o candidato tiver, aos recursos financeiros que ingressarem na conta. Porque existem dois tipos de recursos que os candidatos recebem, o financeiro e os estimáveis em dinheiro. O que é os estimáveis em dinheiro? É um cara, um simpatizante, um colaborador que vai lá e coloca um carro dele à sua disposição. Então você tem que registrar aquele veículo pelo valor de mercado como se você estivesse locando um carro numa locadora. Ele não vai trazer dinheiro para você, mas ele vai trazer um bem em valor estimável em dinheiro. E ele entra para o cômputo do teto de gastos, só que ele não entra para o cômputo do percentual, porque o percentual é em cima dos recursos financeiros. Então, fazendo a conta, um cara que tem 123 mil para gastar, ele recebeu 20 em recursos estimáveis, ele tem 100 mil em financeiro. Desses 100 mil, 10 mil ele pode gastar com alimentação, 20 mil ele pode gastar com combustível para os veículos que ele estiver E locação vinculado. de veículos também tem um percentual, né? Aí a locação de veículos, não é que a locação de veículos ela tem um percentual também de até 20% do valor arrecadado dele. Isso, do valor arrecadado do financeiro, né? Porque não pode haver uma desproporcionalidade. São algumas despesas que a Justiça Eleitoral, falando assim, né, Carlos, já de uma maneira mais compreensível para quem está nos escutando, que sempre foram tipos de despesas que perde-se o controle e se traz algum tipo de benefício paralelo ao candidato. Que é a doação de combustível, dar um negócio aqui, você adesiva meu carro, eu te dou tantos litros, aquelas coisas. Então, para coibir esse tipo de situação, foram criados tetos, foram criados limites para que não haja uma desproporção na disputa entre os candidatos, né? Inclusive, nessa questão, 2016 para cá, a resolução trouxe a vedação da utilização dos recursos. Então, o candidato fala assim, poxa, eu não posso abastecer meu carro? Não pode. Por quê? Existia um abuso muito grande em relação à utilização desse tipo de recurso. Para mim, pegar aquele carro antigo meu, reformar todinho ele, para a eleição, eu perdi a eleição, mas estou com um carro novo, pago pela população, né? Porque esse dinheiro público. Então, dinheiro de campanha não se utiliza para fazer abastecimento de veículo próprio, pagar o motorista que vai andar comigo. Tem essa vedação que a maioria dos candidatos, quando chega na hora, fala assim, eu não sabia, e aí já fez, e aí não tem como. Ao mesmo tempo também, Walter, já te perguntando até, o candidato em si, ele não pode usar, mas ele também não presta conta dos seus gastos pessoais, né? Queria que você explorasse um pouco isso. É isso que eu ia até complementar em relação à informação que o Martinho trouxe, que é importante deixar bem claro que esse tipo de gasto o candidato não pode ter em relação aos recursos que ingressarem na campanha dele, sejam eles públicos ou sejam eles privados. Mas como é que o candidato vai andar, né? Como que ele vai fazer a campanha dele? Então, esses recursos podem ser custeados diretamente por ele, não só do veículo e tudo mais, mas até mesmo de um motorista, 3 linhas telefônicas, existem algumas despesas com hospedagem, alimentação. Então, nos lugares para onde ele for, quem tiver junto com ele, esse gasto ele pode custear, né?
É óbvio que também ele não pode levar uma comitiva de pessoas. Essas pessoas que estão a serviço da campanha, estas sim, os gastos que estiverem sendo realizados, elas precisam ser trazidos, devem ser trazidos para dentro da prestação de contas, né? Então, é importante que a gente separe essas questões para que não gere nenhum tipo de confusão. Senão o candidato ficaria engessado, né? Já pensou? Ele não pode fazer campanha. E não só dele, como também os entes próximos, né? Exatamente. Os primeiro grau ali. Exatamente. A esposa, os filhos, os pais. Tivemos várias situações do uso da aeronave com a utilização do candidato fazendo o autofinanciamento e deu até cassação lá no Paraná. Conhece as histórias dos processos. Mas isso é só uma pontinha do iceberg, Neto, do que os candidatos têm que ver. E aqui, até aproveitando os dois aqui que representam os contadores eleitorais, a gente já vê duas diferenças para essa eleição, o Walter e Martim, que eu sinto conversando com o pessoal. A busca de um especialista, né? Que no passado, antigamente, o cara era candidato a prefeito na cidade dele, trazia com ele o contador empresarial dele lá. E aí não tinha essa especialidade toda por conta das nuances do processo eleitoral. E principalmente o que vocês tocaram agora, e que eu tenho até feito, e falo que é o grande gargalo de uma campanha bem executada, no planejamento do programa físico-financeiro. É trazer o contador advogado para esse planejamento que o Martim colocou, de já estabelecer. Pô, se você sabe que você vai ter que gastar 123 mil, como que eu vou gastar esses 123 mil? Então já senta aí com o seu advogado, teu contador, com o seu coordenador de campanha e já faça um cronograma de recebimento de doações de como gastar, com pessoal, com combustível, com alimentação, etc. e tal. E uma coisa importante que eu já vou jogar a bola para vocês, que é um grande erro que os candidatos fazem. Alguns gastos que é implícito o gasto que o candidato não coloca na campanha e que eu falo, mais perigoso do que gastar errado é omitir gasto na campanha. Eu queria que você falasse um pouco disso, Martim, então, pra gente. O colega Elson vai trazer no painel lá do CFC essa questão das despesas casadas, né? O que é isso? Se eu tenho pessoal, eu tenho que ter alimentação. Se eu tenho veículo, eu tenho que ter combustível. E aí tem um rol lá de 40 casamentos de contas. Se você não vincular, a história vai ficar mal contada, né? Porque eu não posso apresentar a nota de combustível na campanha, aí não tem o veículo, aí o tribunal vai me falar assim, você tem 72 horas para mostrar onde está o veículo que você utilizou. Né? E aí é impraticável, você não consegue. Aí volta essa fala do Carlos. Eu preciso ter um núcleo duro, eu tenho colocado para os meus candidatos. Eu quero conversar com o marqueteiro, o advogado, e o contador e o administrador financeiro da campanha. O candidato, eu tenho falado, vai pedir voto, o teu processo é lá fora, é corpo a corpo. Deixa essa tratativa para quem é especialista na área. E aí, esse núcleo duro eu tenho criado, eu tenho uma série de grupos de WhatsApp, que agora é a moda, né? Só de núcleo duro. Então, são essas pessoas que vão conversar, porque é daqui que vai sair toda a decisão, né? Se o candidato se envolver em buscar nota fiscal, entrar de contrato, a eleição está perdida. Perdeu a eleição. É muito pequeno o espaço que você tem para correr atrás, né? Então, você precisa estar cuidando disso e cuidando daqueles itens lá do início da campanha. Registro de candidatura, abertura de CNPJ, conta bancária, abertura de conta bancária e depois a contabilização da emissão da abertura do SPCE com recibo eleitoral. Aí começa, de fato, legalmente, excetuando aquelas situações que o Walter falou, né? Eu tenho alguns gastos que são prévios que eu posso fazer e justifico. Fora isso, a campanha só começa depois desses 5 requisitos. É importante, Carlos, que a gente cite aqui para os nossos espectadores aí, quem está nos acompanhando, que nós, com a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que nós trouxemos para dentro das eleições? Recursos públicos. E quando você trata de recursos públicos, a realização dos gastos com recursos públicos, eles têm uma dinâmica diferente do que são os gastos privados. Vou dar um exemplo simples para vocês. O Carlos deve ter visto isso aí, nós acompanhamos de inúmeras formas. O gasto público ele já é
controlado por um regime que é diferente do gasto privado. Pelo gasto privado, você declara tudo pelo regime de caixa, ou seja, você, na hora que você faz a despesa, você vai lá e paga, emitiu a nota, paga, registrou a nota que pagou. O regime de competência, não. O regime de competência, você tem que registrar a despesa no momento que você contrata ela. Então, vamos dar um exemplo da questão de quem contrata posto de combustível. O cara vai lá no posto, manda os carros abastecer. Faz o controle, tudo certinho, pegou lá depois um monte de nota. Chega no último dia da campanha, véspera, ele vai lá e registra uma nota. 15 mil reais de combustível, no último dia. E declara a nota e paga a nota. Mas ele não fez um contrato com o posto, ele fez um acerto verbal. O que a Justiça Eleitoral vai interpretar em cima disso? Que o cara pegou 15 mil de combustível na véspera. Como que ele ia gastar 15 mil de combustível em um dia, sabendo que no último dia é vedado até mesmo o transporte de pessoas, aquelas coisas todas que a gente sabe. Então, muitos candidatos prejudicaram-se com isso, não só com o posto de combustível, eu dei esse exemplo do posto de combustível, mas teve gente que passou por isso com gastos com marketing, gastos com gráfica. Quando a nota não sai depois da eleição, né? E isso ainda tem alguns casos que emitem a nota depois que a eleição já acabou, que é totalmente vedado, porque somente até o dia da eleição que é permitida a geração de nota. Então você tem que ter um contrato lá atrás, que é no momento em que a despesa começou, para você justificar aquilo ali. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso pode ensejar, não é uma prática, você não está ali com maldade, com nada, mas a forma como você vai declarar isso, ela não atendeu ao princípio do regime de competência, que é você registrar. A oportunidade. Só trazendo um exemplo bem claro, Walter, a própria contratação de cabos eleitorais, de militância. Você vai pagar ele em 15 dias, ou um mês, ou os 45 dias, mas o serviço é prestado no início da contratação. Exatamente. Então, esse contrato ele tem que ser feito, tem que ser registrado, mesmo que não haja pagamento, para justificar que aquele prestador de serviço está inserido dentro da campanha do candidato. De 8 a 13 de setembro, nós temos uma parcial que tem que ser registrado tudo que aconteceu até lá. Então, cabo eleitoral, contratação de combustível, tudo que é despesa comitê, da campanha, até a própria contratação da gráfica para gerar o santinho que vai ser lá na frente. Tem que estar nessa parcial, não existe como depois chegar... E você falou uma coisa, Martinho, aí trazendo um pouco para o jurídico, mas vocês com certeza não acompanham. Houve uma mudança de entendimento do nosso TRE, que antigamente, né, essa omissão de informação, ela não era motivo de reprovação de contas. E hoje o entendimento, inclusive do nosso tribunal aqui, o nosso pleno, ele está entendendo que há falta de transparência e atrapalha o eleitor saber o gasto do candidato. Então está ensejando reprovação de conta o envio tardio das informações de gasto. E não é gasto e de recebimento. Não é só o envio tardio, é o envio divergente, porque eles fazem hoje, você lembrou com muita propriedade esse tema, porque a Justiça Eleitoral está fazendo uma comparação da prestação de contas final com a prestação de contas parcial. Então, se você deixou de registrar alguma coisa na parcial, que estava na final, dentro da data que era para prestar da parcial, é reprovação de contas. Que seria de 8 a 13 de setembro. Né? Assim como os relatórios financeiros, que são os envios das informações das arrecadações que cada candidato tem. Você deixou de fazer o envio do relatório financeiro em até 3 dias, 72 horas, que é o prazo que a Justiça Eleitoral determina, também não está sendo mais considerado como uma ressalva, como era tratado antes. Uma ressalva para aprovação, mera formalidade, não atrapalhou, mas é descumprimento de prazo. Então a Justiça pacificou esse entendimento, a Justiça Eleitoral, é motivo para prestação de contas, reprovação de contas. Pode não ensejar a devolução de recurso, mas existe o apontamento para a reprovação das contas. Seja um dia, 20 dias, 30 dias, o tratamento é o mesmo. Exatamente. Porque tolerância zero, digamos assim. Os prazos... a gente fica falando assim, né? E assim, a gente está deliciando aqui, nós que somos técnicos, né? Já há alguns anos, os cabelos brancos aqui já nos denunciam, né?
essa toda, mas assim, para o pessoal que nos segue, Martinho e Walter, é exatamente o público que participa do pleito eleitoral, né? Muitos dirigentes nos acompanham, candidatos, vereadores no mandato, prefeitos, vice-prefeitos, e é exatamente, eu quero frisar aqui que o Martinho falou, vocês devem estar preocupados com tanta informação e tanto não pode que a gente coloca, mas isso daqui eu vou frisar mais uma vez. Vocês têm que preparar esse núcleo duro que o Martinho falou, fazer um planejamento e não se preocupar com isso. Porque se o candidato se preocupa com toda essa nuance, nós que somos profissionais técnicos especializados na área, a gente já dá uma embananada, tem que estar com companheiros do lado, contador e advogado trabalhando junto, para não dar erro. Imagina o candidato, de vez de pedir voto, ficar pensando o que ele pode ou não pode gastar. Então, preparem a equipe de vocês, e aqui eu falo duas coisas para o pessoal quando chama a gente, Valdo. Eu falo assim, ó, antes de você contratar um bom advogado e um bom contador, contrate um coordenador de campanha e um coordenador financeiro de sua campanha. Porque esses aí que acompanham, porque não adianta nada a gente contratar o Martinho lá, que é fera, e o Walter, se o coordenador de campanha e o coordenador financeiro faz o fato gerador errado. Não segue orientação. Não segue orientação. Então chega pra gente, a gente vai falar assim, ó, lascou. Nós vamos fazer a defesa aqui, tentar enxugar gelo, mas já foi. Então tem que haver esse planejamento colocando profissionais especializados. E aí eu queria até puxar uma outra pauta aqui no trabalho que vocês fazem, como que está essa capacitação dos contadores eleitorais para esse pleito? O que o CRC preocupou em qualificar esses profissionais para colocar à disposição dos candidatos? Então, Carlos, primeiramente, você já deu uma dica antes, né? Spoiler, ou seja, um spoiler antes, né? Que a maioria, infelizmente, a maioria dos candidatos, eles trazem para dentro de sua campanha, e isso é natural, é justo, os contadores das suas empresas, que são os caras da sua confiança, mas que não militam continuamente, não conhecem esses detalhes e tal, estão mais envolvidos com as atividades laborais do dia a dia, que é da onde sai o grosso da sua renda, né? Exatamente. Então, o que a gente quer, enquanto colega, enquanto profissional contábil e representando o Conselho Regional de Contabilidade, é que esses colegas tenham um mínimo de preparação para esse processo eleitoral, né? Que eles consigam ter pelo menos os insights daquelas coisas mais relevantes, para que eles não coloquem depois em risco os mandatos dos candidatos, que, como já foi dito aqui, mais difícil do que perder uma eleição é ganhar e não poder levar, por ter uma conta rejeitada. Então o cara gastou, né, investiu, perdeu tempo, e chega lá depois, ele não assume o mandato porque ele teve erros na sua prestação de contas. Então, nós tudo é a categoria que vai, né? É o contador que fez o contador é ocupado. E o importante que se diz... O advogado é o primeiro a falar, isso aqui foi o contador. Isso que eu ia falar, porque o advogado, partindo do princípio que a primeira coisa que ele tem, qual que é o primeiro argumento que o advogado tem quando vai defender o candidato? Ó, seu contador fez coisa errada, que eu vou tentar salvar você. Quando, na verdade, não é necessariamente isso, né? Você acabou de falar isso também. O contador, ou o especialista, o assessor, o consultor, seja lá qual for a função que a gente vai exercer dentro de uma eleição, a gente busca dar a melhor orientação. Mas se lá na ponta não tiver quem siga essa orientação de forma adequada, a gente vai ser obrigado a registrar aquilo que veio de lá para cá. E aqui, Carlos, a gente precisa abrir um parênteses, e isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. Nós vivemos em tempo de tecnologia avançada, nós estamos na era digital. Então não existe mais possibilidade de se corrigir algumas coisas. Ainda mais agora, que vai estar dentro da eleição a questão do Pix. Então, por exemplo, quem for pagar com Pix, gente, preste muita atenção. Se o Pix que foi passado está exatamente no nome e no CPF da pessoa que foi contratada, porque quando a gente for registrar a despesa, se o Pix não bater com o CPF de quem foi... pega aqui, né?
eu recebi, mas a conta está no nome da minha mulher, vou lá dar a conta da minha mulher, recebo... Em relação até ao Pix, deixa eu interromper. Quando você vai pagar uma empresa, é mais crítico ainda, porque geralmente o empresário dá o Pix do CPF dele, e o Pix CNPJ é outro. E aí, principalmente nos casos de MEI e tudo, é uma mistura. A cultura do brasileiro, ela ainda é muito... assim, confusão patrimonial. Arcaica nesse aspecto. Mistura tudo, né? Vira aquele balaio de gato. Só que para o candidato lá, depois que registrar, se der divergência, você vai ter que se explicar. E aí, como é que você explica isso depois? Você vai falar, olha, é vedado, tá aqui, a lei fala, é vedado você contratar num CPF e pagar no outro. Você contratar no CNPJ e pagar no CPF, ou contratar no CPF e pagar no CNPJ. Quem for utilizar cheque, eu espero que ninguém, pelo amor de Deus, façam excluam cheque das prestações de contas, mas é muito comum. Olha quantos candidatos que nós vimos ter problemas com cheque, porque o candidato, na boa-fé, foi lá e contratou você, Neto. Pagou, fez o cheque certinho, fez o recibo do cheque, tudo certinho, você assinou, tá tudo certinho. Mas você pega o seu cheque, você vai lá e desconta no mercado do Martinho. Você foi fazer um rancho lá, o Martinho pegou o seu cheque, te devolveu o troco. No outro dia, o Martinho vai no banco e deposita. Sabe qual que é a informação que vai para a Justiça Eleitoral? O CPF da conta ou o CNPJ da conta de quem recebeu o seu cheque, na onde foi compensado o seu cheque. Então, se você for receber em cheque, você tem que pegar o seu cheque, você tem que ir na boca do caixa sacar. Por quê? Porque o cheque ele é nominal e cruzado. O cara do mercado não poderia nem aceitar, e o banco não poderia aceitar o depósito, porque o cheque está nominal e cruzado. Então, quando está cruzado, ele só pode ser depositado na sua conta ou sacado por você mesmo. E a Justiça Eleitoral tem sido intransigente. Ela não quer saber, ela está determinando a devolução do recurso. Seja ele público ou privado. Eu até não denominaria intransigente. Ela está cumprindo a lei, dentro da legislação, pior ainda se for recurso está eficiente, né, Martinho? Exatamente. Recurso público. Intransigente que eu digo assim, no sentido de não aceitar a justificativa, a historinha que você vai contar lá. Não tem historinha, né? O recurso público, até na reunião que nós tivemos lá com o tribunal, colocou o seguinte, mudando até um pouquinho o assunto. Nós tivemos uma aberração, a jabuticaba aqui em Mato Grosso, que foi a portaria 365, né? Precificação. Que se precificou valores da mídia e vários valores, voo, tudo mais, enquanto o processo estava acontecendo. Foi 20 de agosto, a eleição tinha começado. Então, aquilo que gerou uma confusão danada, e graças a Deus parece que não vai ter mais 365 dessa vez. Então, o que acontece? Você se baseia em um preço que não é amplo, não é regionalizado, e o candidato tem que estar atento a essas questões, né? Até me perdi aqui em relação ao que eu estava te falando. A precificação, né? Precificação. Então, não tendo precificação, você não corre esse risco, mas tem que obedecer à qualidade desse gasto, porque o recurso público, se eu trabalho também com público, o Cláudio trabalha, o prefeito meu, se for gastar acima de 8 mil, agora é 50 na nova lei, 1433, ele tem que ter uma licitação. E no processo eleitoral não tem licitação. O Brasil vai atuar agora, trabalhar numa faixa de 7 bilhões de reais com dinheiro público, que é fundo partidário e FEFEC, e não tem processo licitatório nenhum. Então, é exigido um balizamento mínimo. Exato. O que se pede é um balizamento mínimo. Por que você está contratando o Neto por 3 mil reais, por exemplo? É porque eu peguei uma cotação com o Martinho, peguei uma cotação com o Carlos, e nas 3 propostas, a dele foi a mais barata. Ou se os preços são iguais, aí eu tenho o direito de escolher quem eu quero. Mas é isso que a Justiça Eleitoral quer, que você tenha critérios para a realização dos gastos. O que é muito comum, Carlos, você já deve ter defendido inúmeros candidatos nesse sentido também, e a gente volta a chamar a atenção para isso, que é quando você vai contratar pessoas. Por exemplo, esse teto, número de pessoas que cada município vai ter em razão da sua população, número de eleitores e tudo mais, para contratar para militância de rua. É bem importante deixar claro isso. Somente para militância de rua. Pessoal de escritório, coordenação e tal, é outra vibe. Então, por que você vai contratar uma pessoa que vai trabalhar com a mesma carga horária uma da outra? Por que uma você paga 1.000, a outra você paga 2.000? A Justiça Eleitoral quer saber.
É a primeira diligência que vem, quase toda a prestação de conta é isso, né? Exatamente. Agora, contratei o Carlos por 1.000 e o Martinho por 2.000, porque o Carlos ele estava trabalhando 4 horas e o Martinho 8. Opa, justifica a carga horária dobrada e tal. O contrato está escrito. No contrato, vai estar lá. O período, né? Exato. Um é 30 dias, outro é 15. E também não tem a questão do conflito, por exemplo, se o cara vai contratar uma pessoa que vai trabalhar na rua lá, mas às vezes essa pessoa já tem um contrato no mercado, ou ele trabalha, ou ele recebe uma bolsa, alguma coisa do governo. Tem essa divergência também, né? Na verdade, não é divergência, existe essa confrontação. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem hoje um convênio de troca de informações junto com, no caso, a Receita Federal, né, que centraliza hoje todas as informações, inclusive do Ministério do Trabalho, Previdência e tal. Então, quem está empregado ou desempregado, ele sabe. Então, como é que eu vou contratar uma pessoa que está lá registrada? Na horária X lá, né? Aí, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho que comprovar que aquela pessoa está de férias naquele período. Ou foi de carga horária diferente, por exemplo. Não, carga horária é diferente também. Mas aí nós sabemos também que dificilmente, como se fala, militância de rua. Militância de rua não trabalha de noite. Militância de rua é o que todo mundo usa para fazer bandeirola. Nos horários de pico, onde há maior movimentação. E não é de noite. De noite ninguém vê bandeira mexendo. Na conta contábil é mobilizadores. Então a gente tem que tomar cuidado, porque todas essas informações, elas são cruzadas sim. E aí vem, inclusive, uma das... que você não pode nem contratar e nem receber recursos de concessionários de serviços públicos, no caso, taxistas, quem tem empresa de ônibus no município, enfim, qualquer atividade que ele exerça que seja concessionária do poder público, ele não pode ser doador e nem ser contratado para prestar serviço. Eu já tive casos de pegar taxista. O cara for lá e alugou um carro do taxista na campanha. Como é que você vai justificar? Entendeu? É a mínima... O Carlos falou muito bem que o contador, o candidato, ele tem que ter ali um coordenador de campanha, e o coordenador de campanha, ele contrata um núcleo duro, que é aquilo que o Martinho falou, porque não tem... Antigamente, o candidato ele ia fazendo os gastos dele, de qualquer jeito, falar, o contador se vira lá. Hoje o contador não faz milagre mais não, né? Ele tem que estar ali seguindo a regra, aquilo que o Carlos falou. O coordenador dele tem que ouvir ali o contador, tem que ouvir o jurídico, e o candidato vai estar resguardado, se tudo for numa sequência bem, bem controlado. Porque não tem mais aquele de milagre, depois ele se vira lá e resolve lá, porque ele pode ganhar e não levar a eleição, né? Desde sempre existem questões éticas que envolvem tanto a contabilidade quanto o direito, né? Então a gente tem que estar respeitando. E ainda tem mais um alerta aqui, às vezes eu faço palestra e o prefeito fala assim, essa parte você pula, tá? Nós, contadores, temos prerrogativas perante o COAF. O que significa isso? Se eu souber que tem alguma informação que está transitando no submundo, eu tenho obrigação legal, ética, de informar ao Conselho de Administração Financeira do COAF, que vai gerar, inclusive, uma investigação através da Polícia Federal. Então, é muito séria essa situação. Então, a gente tem que estar tratando a coisa de forma muito ética, e é o que a gente chama a atenção dos colegas. Não dá para fazer o jeitinho, não existe mais Os jeito. nossos colegas contadores vão saber o que é isso, né? Nós somos obrigados, cara, a todo ano dar uma declaração dessas. Todo ano. De que nós não estamos sabendo de nada. Porque se amanhã ou depois aparecer alguma coisa onde fica caracterizado que houve corrupção, que houve malversação daquilo ali, você prestou uma declaração falsa. Você sabia, então você foi conivente e não declarou. Inclusive, o interior, eu não via isso acontecer, mas aqui na zona eleitoral do cartório de Cuiabá, contadores e advogados sendo chamados pela Polícia Federal para prestar depoimento de prestação de conta de partido, né? Partidos e candidatos. Partidos e candidatos. O grupo nosso lá dos 8 do Conselho, acho que... Pelo menos a metade foi chamada. Já foi, não foi uma vez só, né? Eu tive mesmo já umas
2, 3 vezes para explicar a conta de candidato. E não é da agora, da recente, é coisa Não, são antigas. 2016, São contas 2012. antigas. Porque agora a resolução ela colocou como passível de crime a apropriação indébita, né? Como é recurso público, você não presta conta, cadê o dinheiro que estava ali, né? Então, o candidato é responsabilizado, o dirigente de partido na prestação de conta, e a Polícia Federal tem convocado os técnicos responsáveis, o advogado e o contador. Exatamente. E uma coisa que eu esqueci de citar antes, quando eu fiz a menção, que a contabilidade eleitoral e partidária ela passa a ser registrada pelo regime de competência, por se tratar de recursos públicos, a existência de recursos públicos, o que enseja isso também? Improbidade administrativa. O cara participou de uma eleição, utilizou recurso público, não ganhou a eleição, mas gastou mal aquele dinheiro, além de ter que devolver, ele pode sofrer uma ação de improbidade administrativa, se tornar inelegível por conta da gestão inadequada daquele recurso. Ou seja, ele cai na mesma vala de um gestor que recebeu um recurso e não aplicou ele de forma correta. Então isso precisa ser esclarecido para os candidatos, porque se eles receberem... E você começou a nossa conversa aqui falando disso, né? Justamente disso, que não é só receber o recurso público. Eu recebi o recurso público, e aí, o que eu vou fazer com ele? Porque às vezes o cara fala, recebi dinheiro, agora minha campanha vai decolar, vai bombar, e o cara vai lá, sai gastando de qualquer jeito, o resultado depois é muito pior do que se ele não tivesse nem posto a mão nesse dinheiro. Tem bastante assunto, mas eu queria resumir aqui até para os nossos seguidores, nossos telespectadores, a seguinte palavra que eu acho que eu falo sempre para os candidatos que a gente atende. Proporcionalidade. Responsabilidade e proporcionalidade. Se você tiver isso, um gasto proporcional, né, com responsabilidade, você não vai ter problema. Mas é muito assunto, o tempo está passando rápido, o Matheus já acendeu a luz vermelha para a gente ali, mas tá aí um bom evento para vocês que querem se aprofundar, especializar no assunto. Dia 12 de julho agora, né, Martim? Como que faz para escrever? As pessoas estão assistindo e querem ir lá. E vou já falar um outro spoiler aqui, gratuito. Tem muito evento de capacitação aí que estão cobrando o olho da cara. E o evento de vocês vai ser gratuito. Mas como gratuito, que faz para se inscrever? Nós estamos arrecadando materiais de informática. Quem tiver o computador velho lá, o monitor, que quiser levar, está lá arrecadando também para poder faz um restauro disso e o pessoal... Coleta seletiva, né? Para fazer restauração e doação depois para a escola. Então tem um trabalho social também lá. Trabalho bacana. Então a inscrição é feita através do site do Conselho Regional de Contabilidade ou do Conselho Federal. Está lá, ele é gratuito, você se cadastra, até porque aqueles que são da rede de ensino vão ter um certificado no final das horas. Então tem toda essa situação. E esse evento... presencial e online também. Né? Sim. Quem não puder assistir, tem uns colegas lá na Amapá que entraram agora, lá de Apiacás, né? Um abraço ao pessoal que não tem como vir aqui, sem problema. Senta lá diante do monitor, vai assistir, vai ser gravado, vai ser ao vivo também. Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, coloque no final o modelo painel, então você vai ter a oportunidade de apresentar seu questionamento e tirar suas dúvidas. E eu quero alertar aqui a questão da responsabilidade social do contador, né? Porque é muito comum você falar assim, leva o contador lá que ele vai dar o jeitinho e resolve. A gente vai muito mais além de resolver, né, as dores do cliente. A gente precisa colocar na cabeça do cidadão também, e todas as ferramentas de transparência existem aí, estão à disposição, que o dinheiro público ele tem que ser aplicado com a finalidade com que foi colocado, né? Existem algumas correntes que dizem assim, é um absurdo você ter dinheiro público em eleição, né? Porque com 7 bilhões eu poderia fazer o quê, né? Tem muita coisa que a população poderia se beneficiar dele, mas ele está lá para fazer o processo eleitoral. Não vamos discutir o mérito, né? Nos Estados Unidos é tudo financiado pela iniciativa privada, empresa, você tem arrecadação, o crowdfunding, que inclusive já pode ser arrecadado aqui no Brasil, está regulamentado nas campanhas, mas que hoje tem um volume grande de dinheiro público, dinheiro privado, e a gente tem que estar cuidando da qualidade disso. Qual é o retorno disso para a sociedade? E aí fica aqui reforçando o convite, dia 12, sexta-feira, começa às 18 horas, vai até às 21 e depois disso está aberto as perguntas, as dúvidas que tiverem. A gente conta com a participação
tanto dos contadores, colegas, dos advogados, dos candidatos, dirigentes partidários e a comunidade escolar, aí, os acadêmicos de contábeis e administração, direito, tiverem interesse em estar conhecendo um pouco mais do assunto. Os especialistas que vêm, o Elcio, o Rodrigo, os colegas lá do Federal, eu me baseei mais pelo Elcio, que é conhecido de casa, eles trazem informações assim, muito relevantes, e eles estão também numa pegada agora de discutir a reforma eleitoral que está acontecendo no país. E temos um alerta muito grande, sinal vermelho, que foi colocado até na reunião do tribunal. Existe uma tendência de parlamentares tirarem do processo o contador advogado, que volta a ser um processo de prestação de conta administrativa. O que é isso? Junta a papelada, coloca no envelope, manda para o Justiça Eleitoral e faz de conta que prestou conta. Não é assim, tem que evoluir. Todas as ferramentas de tecnologia estão aí, a inteligência artificial cuida dessa parte, inclusive do julgamento das contas, da análise. A primeira rodada de análise, quem faz é um robô. Então, é profissionalização, especialização e cuidado com a situação. Agradeço a oportunidade aí, passar para o colega Klaus também fazer as suas considerações, porque o nosso tempo acho que já foi, né? Eu quero aqui só assim, também parabenizar, porque a gente sabe que todos os períodos eleitoral existem muitos workshops de advogados, né, ali orientando a questão jurídica, né? E ainda não tinha visto a questão contábil. É a primeira vez essa aqui em Mato Grosso, ou vocês sempre fazem isso aí? E se não é a primeira vez também, então parabéns, porque é um calcanhar de Aquiles aí que está se trazendo os contadores para o jogo mesmo, mais próximo do candidato. Antes, o contador era lá atrás, lá na cozinha, né? Enquanto o candidato está aqui na sala para a rua. Agora não, agora o contador está junto com o candidato, entrou para o jogo, e vocês estão de parabéns aí, porque é uma iniciativa muito importante para quem quer disputar uma eleição, é importante para o dirigente partidário, é importante para o partido, enfim, é importante para todo mundo, até para a sociedade ficar ali por dentro do que está acontecendo na questão de gerir recurso público, né? É muito importante mesmo. Então, parabéns aí o Martinho, parabéns aí o Walter. Então, respondendo a sua pergunta, Neto, desta forma é a primeira vez que o CRC vem atuando, dando esse espaço tão importante, digamos assim, e principalmente, a gente já vai antecipar algumas coisas, mas que a gente também nem sabe se efetivamente vai acontecer, mas foi a isso que nós nos propomos quando nós procuramos a Justiça Eleitoral. Também procuramos o Tribunal de Contas, para que a gente crie uma matriz de entendimentos técnicos, e nós vamos trabalhar em cima disso, viu, Carlos? Esse trabalho que a gente está iniciando agora, ele visa justamente para que a gente crie uma matriz de entendimento técnico entre o que está previsto na norma e o que, de fato, a Justiça Eleitoral vai cobrar dos candidatos. Porque senão, Neto, vou ser assim, muito sincero com vocês aqui. O Carlos sabe disso porque ele já vivencia há muitos anos. Muitas vezes a gente vai no cliente e a gente leva as preocupações que a gente tem da interpretação da norma. Às vezes o próprio cliente não acredita na gente. Fala, isso não vai dar nada, larga a mão. Lá na frente vem a bronca. Aí quer que resolve. Aí quer que resolve. Aí cai na máxima do que o Carlos falou. O Carlos falou assim, não, isso aqui é culpa do contador. Mas quem é que o Carlos procura para ajudar ele a fazer a defesa? O contador. Então, a gente tem que ter essa compreensão clara, definida, e isso precisa estar regulamentado. E nós fizemos essa provocação com a Justiça Eleitoral para fazer como se faz no Tribunal de Contas, Carlos. Hoje, o Tribunal de Contas criou lá uma classificação de irregularidades, que são os erros que um gestor pode cometer e a gravidade deles em termos de aprovação e rejeição de contas. Então, a gente levando isso para os nossos clientes, eles já vão saber, tem lá uma tabela de classificação. Ó, se você fizer isso, pode dar nisso, se você fizer aquilo, pode dar naquilo outro. Para a gente também não ser o transmissor da notícia ruim. Porque a gente fica ali muitas vezes labutando. E outra coisa que é importante que se diga, nós, contadores, nosso trabalho não se encerra quando encerra a eleição. Muito pelo contrário, dali nós temos 30 dias para prestar conta. E depois dos 30 dias nós temos que aguardar a Justiça Eleitoral emitir as diligências. Aí nós temos prazo para responder as diligências, para depois... E assim vai indo, até a
o julgamento final daquelas contas. E deixar o candidato livre para uma próxima eleição, né? Exatamente. Senão ele fica engessado. Num primeiro momento, a justiça, essa é outra coisa que nós cobramos também, Carlos, que a justiça eleitoral ela dá prioridade para eleitos e suplentes, até terceiro, suplente, dentro de cada coligação e tudo mais. E o resto... Mais de 2 anos depois vai jogar a conta dele. Nós estamos ainda trabalhando em cima de prestação de contas de candidato estadual, federal, da eleição passada. Ou seja, você fica com aquela demanda represada ali, só que a hora que acionar você tem que estar pronto, né? Aí o candidato perdeu os documentos para juntar na diligência, não acha mais, não sabe ou não mais, se lembra, não né? tem histórico, é confusão. Tem que estar pronto em 72 horas. Né? Mas assim, agradecer a vocês aqui por esse espaço, Carlos. Eu até sugiro que a gente passe a fazer isso em outras oportunidades, que não só o processo eleitoral, porque é um processo, a gente sabe que é tudo muito curto, muito rápido nesse período, né? E a grande maioria dos profissionais que são da área também já estão se preparando para atender as demandas que virão. Sim. Mas nós temos vários estudos que nós pretendemos fazer por intermédio dessa comissão, como fazer uma análise de todos os gastos realizados, para você ter informações para discutir de forma mais apropriada, e não só tipo assim, você não vai ficar só falando, você vai aprofundar, transformar isso num estudo científico mesmo, de acompanhamento contínuo dessas ações. A ciência é contábil, não é só juntar papel e tratar. Profissionalizar esse mercado para que ele também tenha a visibilidade e a importância. Outra coisa que a gente esquece de falar, mas que é a pura verdade, os contadores do interior, muitas vezes, por que eles não se estimulam a se capacitar? Porque eles só são procurados, no interior, eles só são procurados de 4 em 4 anos. Quem é que vai investir em algo que só tem cliente, só tem mercado de 4 em 4 anos? Nós que ainda estamos aqui na capital temos o privilégio que a cada 2 anos tem eleição. Mas toda cidade do interior não lança candidato a deputado estadual, deputado federal, para que o contador tenha Mas aí, Walter, eu já vou puxar um gancho e já convido vocês para um próximo aí. Nós vamos retornar no período da campanha aqui, o Segunda Colê, que é o outro podcast mais jurídico, mais voltado para a parte jurídica, que é a regularização de prestação de contas partidárias. Porque chega agora também, está todo mundo correndo atrás. Mas tem trabalho todo ano, que todo ano tem prestação de contas para os partidos fazerem. Esse tema aí você pode até marcar, que dá mais uma dessa aqui, pelo menos, pode até dobrar o horário. Mas, pessoal, uma honra estar aqui recebendo vocês. Hoje eu até brinco que eu nem sou mais advogado de campanha, né, Neto? Hoje me chamam mais para coordenar e eu trago advogado que trabalha junto comigo e contadores sempre do meu lado. Inclusive trago até consultor financeiro, porque eu acho que apenas o contador não basta. A gente, nas equipes que eu monto, principalmente de candidaturas maiores, a gente coloca consultor financeiro junto na equipe, porque ajuda no dia a dia, na elaboração dos documentos, mas a importância que vocês têm dentro do processo eleitoral que tem que ser reconhecido, né? Então, agradeço mais uma vez aqui, mandar um abraço aqui para o meu amigo Renan também, que é um grande contador, sempre trabalha com a gente, dentre outros grandes profissionais aí de contabilidade que o Estado tem, e dizer que o espaço está aberto para vocês. Esperamos, nesse processo eleitoral, ter vocês aqui, não só vocês na pessoa física de vocês, mas também que o CRC e a comissão de vocês indique profissionais para a gente estar trazendo temas específicos aqui para passar ao nosso eleitor, que é o consumidor desse conhecimento eleitoral que nós temos nesse espaço tão cativo, né? A ideia, inclusive, é mapear esses principais pontos de polêmica lá na palestra e no decorrer desse processo, para a gente depois fazer podcasts, inclusive, específicos, né? Como é que eu vou fazer a contabilização da receita? Como que eu vou classificar a despesa? Qual que é a documentação que vai lastrear? Então, aí você trabalhar especificamente. Trazer a discussão de forma mais a miúde, entendeu? Exatamente. Mas não adianta nada a gente que conhece da matéria ficar aqui, nós podemos ficar falando 2, 3 dias e não acaba o assunto, né? Agora nós temos que saber se quem está nos escutando
É isso que ele queria escutar, né? Então, é por isso que a gente tem que estar repetindo sempre aqui no podcast, né? É nesse sentido que a gente se coloca à disposição e agradece a vocês desde já pelo espaço que vocês estão dando Então para tá a gente. certo. Vamos embora, né, Carlos? Vamos embora, vamos esperar o próximo aí, né? Que tem bastante tema, o pessoal cobrando a gente, né, Neto? Sim, com Pai, o certeza. Neto agora resolveu sair de trás do microfone e ir pro play também. Então tá dificultando um pouco a nossa agenda. Mas a Inclusive, importância se você não deles tiver aqui... contador ainda, E se você não tiver candidato... Mas vamos lá, o espaço é de vocês aqui. Muito obrigado pela participação. Tá bom, estamos chegando ao final de mais um podcast de provocação aqui pelo site Voz MT. Agradecendo você que está aí assistindo a gente. Também lembrando que você pode assistir este podcast a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite. É só acessar o site Voz MT ou o nosso Instagram, ou também no YouTube. E estamos aqui agradecendo mais uma vez ao Martinho, que está aqui presente com a gente, falando sobre contabilidade eleitoral, e também ao Walter Kraus, né? Walter Kraus. isso. Muito obrigado pela presença aqui. E estamos despedindo de você que está assistindo a gente aí. E queremos que você participe aqui no próximo programa com a gente. Em breve nós estaremos de volta. Um grande abraço a todos vocês.